Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Gravo esse vídeo para aproveitar o momento. Estamos aí num recrudescimento da pandemia. No momento que eu gravo esse vídeo, dia 3 de março, o que nós vemos é que a pandemia se intensifica, renovamos recordes e podemos, imaginar um cenário novo de crise. Aqui o gancho que eu queria usar era para reforçar alguns pontos que eu já comentei no ano passado, em outro vídeo, sobre como que deveríamos encarar esses momentos de crise, né? Como nós, investidores, principalmente investidores comuns, né, não institucionais como nós, podemos e devemos nos preparar. O primeiro ponto, e me parece óbvio, mas sempre bom lembrar, é que não temos como prever, né? Mesmo essa crise, né, esse momento atual, e eu já escrevi isso em alguns relatórios, era meio previsível que a pandemia viria a se agravar, né? Tivemos o sinal ali em Manaus, temos os exemplos de outros países que tiveram uma segunda onda bastante intensa, Estados Unidos, Europa, praticamente todo mundo enfrentou essa segunda onda. Aqui no Brasil, nós tivemos uma primeira onda longa, que conseguimos arrefecê-la a muito custo, né, muito difícil, e voltamos a vê-la subindo. E não era difícil imaginar que ela iria se agravar, ainda mais, não só olhando esses exemplos que eu citei, mas também os fatos de novas cepas e da grande polarização que estamos enfrentando aqui no Brasil. Então, esse lado de cenários, sim, o cenário era muito provável de agravamento da pandemia, não deveria ser surpresa para ninguém. A grande questão é que mesmo nesse momento é muito difícil e talvez impossível você acertar uma previsão. Será que a Bolsa vai repetir os 70 mil pontos ou até abaixo disso que alcançou no ano passado? Será que passaremos ilesos? Será que teremos uma queda apenas leve? Bom, nesse sentido eu posso apenas imaginar cenários, né? E é nisso que a gente deveria trabalhar. Probabilidades e com isso montar nossas posições. No ano anterior, né, em 2020, quando eu já tinha entrado com caixa bastante alto, 40%, não pela pandemia, né, eu já imaginava que os mercados estavam exageradamente valorizados e só aumentei esse caixa quando percebi que a crise chegaria no Brasil. Agora, para esse momento, o meu caixa é menor do que isso, porque o meu cenário, apesar de indicar que sim, vamos ter tensão, não mostraria, né, o mais provável não é uma tensão tão grave quanto foi a de 2020. Mas o fato é que eu posso estar errado nesse cenário, né? Não existe como a gente antecipar o futuro. Mas quando a gente fala de crises, né, uma coisa que a gente, na jornada de investidor, a gente precisa ter praticamente como uma certeza, é que iremos enfrentar de tempos em tempos, eu arriscaria dizer até que uma vez por ano, vamos enfrentar algum tipo de crise. A volatilidade do mercado acionário é inerente a ele, nós temos que conviver com ela. Em outro momento eu vou falar sobre isso, de como podemos inclusive olhar como oportunidade. Mas o fato é que enfrentar crises e ter no nosso horizonte que pelo menos uma vez por ano nós teremos uma crise de pequena a média intensidade, que a cada 3 ou 4 anos teremos uma crise um pouquinho maior, e pelo menos, né, a cada 10 anos, às vezes até menos, teremos um grande crash do mercado. Isso é algo que tem que estar no nosso cenário. Então, quando a gente fala de crises, não é no momento que você assiste esse vídeo, no momento em que as notícias são ruins, que você se prepara. Tenha sempre em mente que para que você possa conviver com essa volatilidade, você se prepara em 3 momentos: o antes, o durante e o depois de uma crise. Com essa incerteza, né, de que você não tem como quantificar o quão intensa ela vai ser e nem em que exato momento ela vai acontecer. A única certeza que eu posso te dar, ou quase certeza, é que sim, uma hora você vai se deparar com alguma crise, né, dependendo da intensidade, com maior ou menor frequência. Até que viesse a pandemia no ano de 2020, o mercado, a última grande crise tinha sido em
2018. Então a gente está contando aí, ou melhor, desculpa, 2008. Então a gente está contando aí de 2008 a 2020, foram quase 12 anos sem que a gente tivesse uma grande crise. Claro, no intervalo, 2015 a gente teve barulho, aqui no Brasil sofremos no período do impeachment e logo depois dele, a greve dos caminhoneiros. Então as pequenas e médias crises, elas vão estar nos visitando com maior frequência. As grandes crises com uma intensidade menor. E o fato é que esse intervalo de 12 anos foi um intervalo recorde de bull market, né, o maior período. E veja que a recuperação foi relativamente rápida, né? Se eu não estou enganado, foi a recuperação mais rápida nas histórias das grandes crises financeiras. Bom, ainda quem se questione se de fato a gente pode considerar como essa página virada. Mas o meu tema de hoje é esses 3 pontos, né? O antes, o durante e o depois. Você se prepara tendo a consciência de que uma crise em algum momento vai visitá-lo. Então, talvez o mais difícil seja resistir à ganância de ver outros ganhando em momentos positivos e você ainda mantendo uma boa gestão de risco. Uma gestão de risco é um pilar fundamental da estratégia que eu utilizo. Ele tem vários elementos, mas hoje eu gostaria de falar, queria lembrar 2 deles, né? O primeiro deles fala da gente estar atento às nossas emoções, ao nosso comportamental. Sem ter disciplina e paciência, não dá para você estar navegando no mercado. Você não resiste, por exemplo, à ganância, né? Você acaba indo além da sua própria alocação prevista, né? Você se aloca demais, você se alavanca, você corre riscos de entrar na onda de otimismo e você você não resiste a defender um caixa operacional. Aqui eu estou falando só daquela parcela relacionada à renda variável. Então esse caixa operacional é extremamente difícil um investidor comum mantê-lo. No momento de otimismo, quando a Bolsa cruza os 120 mil pontos de novo, e a impressão que se tem é que não existe limite, você olha aquele capital e ele parece que está sendo desperdiçado. Você está rendendo 0, né? Porque 2% ao ano de Selic é praticamente 0. Se você olhar num horizonte mais curto, se você considerar os custos, os impostos, ou se você olhar do ponto de vista de ganho real. Então, o primeiro desafio, né, o antes de qualquer crise, e se você não sabe quando ela virá, você pode colocar no seu caderninho que com certeza uma hora ela virá, é você ter essa disciplina, paciência e você ter um caixa operacional, você manter um nível mínimo de caixa e que você obviamente vai gerenciando ao longo do tempo. Não existe uma regra, mas se você tivesse algo como 20% e ir trabalhando esse nível nos momentos em que o otimismo aumenta, em que a Bolsa renova recordes, você sobe o seu caixa, você vai para 25%, 30%, 40% de caixa. Nos momentos em que o pessimismo impera, e aí vem o durante a crise, né? O segundo passo. Quando a crise ela acontece, você gradativamente vai usar esse caixa operacional. Aí você vai fazer as suas recompras ou as suas compras iniciais de oportunidade. É o momento, né, em que a grande maioria está preocupada em rapidamente desmontar suas posições. Existe um outro grupo, senão os negócios não aconteceriam, que está ali justamente comprando essa oportunidade. É nesse grupo que você precisa estar preparado para entrar. O momento de crise, né, ou durante a crise, é aquele momento em que você tem que lidar com 2 escolhas simultâneas. Uma delas é não entrar no desespero e fazer as manutenções importantes. Tem posições que você acredita nelas e você vai mantê-las independente da perda que acontecer. Né? E aqui é importante saber distinguir o que é uma boa posição de uma posição que você não confia tanto, que não tem os fundamentos, porque essas posições, sim, podem ser as candidatas a você fazer a rotação de posições. Podar as ervas ruins, né? Podar as ervas daninhas, né, que você tem no seu jardim, né? Aí sim você pode realizar
algumas perdas, inclusive, se for o caso, para aproveitar boas oportunidades. Um grande ponto que você vai se dar conta falamos da imprevisibilidade do futuro. Ela se aplica não só ao momento em que uma crise vai acontecer, à intensidade e também ao tempo que ela vai durar. A crise do ano passado, ela foi, como eu comentei, rápida, né? Ela quase podemos classificá-la como uma recuperação em V. Então, o grande ponto, né, desse momento do durante é que você também não vai acertar o fundo dele. Então, o que você vai fazer é entrar de forma gradativa, você vai usar aquele seu caixa inicial e, em algum momento, você pode se encontrar sem caixa, e aí entram as renovações de posições, né? Mas também entra o momento em que você não vai fazer nada também. Esse é o durante de uma crise. O durante de uma crise, ele passa por você usar o caixa que você construiu anteriormente, passa em você distinguir quais são as boas e as más escolhas que você tem na carteira e, eventualmente, fazer as rotações, e passa em você ser gradativo e, em alguns momentos, até não fazer absolutamente nada. Você não vai acertar o fundo de uma crise ou o momento em que ela vai dar a virada. Aí vem o depois da crise, né? O depois da crise, ele te convida a fazer duas coisas. A primeira é não entrar não perder a relação de valor das empresas. Imagina que você fez uma boa compra numa crise, né? Você comprou uma empresa, na sua visão, com um preço fantástico. E conforme você vai saindo da crise, você começa a ver aquela posição entrar no positivo, ganhos de 2, 3, 5, 10%. Você perde um pouco a relação com o que foi o seu ponto de entrada e o que é o valor daquela empresa. E você vai ser tentado a realizar aquele ganho cedo demais. Aí é o outro lado da moeda. Depois de ter passado por um momento de estresse, vamos pegar um exemplo que nós tivemos aqui no Brasil, que foi extremado, né? Petrobras, a gente, né, na crise do petrolão, na crise do impeachment, no momento em que a empresa estava sendo questionada sobre a sua governança corporativa, sendo penalizada com multas, ela cruzou os R$10, ela cruzou os 7, os 6, chegou a momentos de incríveis R$5 de cotação. Quem comprou a R$5 talvez tenha achado fantástico vender ela a 7,5, né? Ganhou 50%. Mas será que os 7,5, R$7,50 era o preço ideal? Bom, hoje você olha ela acima de 20, né? Ainda que depois desse vídeo você vai encontrá-la novamente num momento de crise, de novo a R$10. Tenta lembrar isso, né? As referências que você tem, elas precisam ir além das cotações de tela. E o pós-crise, ele vai te convidar a um outro tipo de paciência, que é a paciência de ver aquelas posições bem compradas frutificarem, né? E você poder realmente fazer boas vendas. Um outro ponto do pós-crise, ele conecta com o início da crise, né? Ela conecta com quando o ciclo retoma. O pós-crise, quando tudo parece se resolver, quando, por exemplo, nesse momento que eu falo, né, o pós-crise pode ser a curva da pandemia sendo controlada, porque uma hora vai acontecer, né? Seja pela vacinação, pela imunidade coletiva, ou porque o vírus, se tivermos sorte, mutou para um formato mais brando, não sei, né? Eu não sou o cientista que vai te dar a orientação correta. Mas no momento essa crise passa, né? Pode ser também que o fiscal comece a melhorar, os nossos políticos encontraram um caminho de equacionar a nossa dívida, ou porque a economia começou a retomar, ou a conjunção dessas coisas. O fato é que, quando você sai de uma crise, você engata um momento positivo e o discurso no mercado ele muda radicalmente. E você já deve ter notado isso. Aquele famosa imagem, né, do mercado como o senhor bipolar, ela é real.
E ela acontece com mais frequência do que a gente imagina. Às vezes, dentro de um mesmo dia, você amanhece no pessimismo e termina o dia no otimismo e vice-versa. Então, quando a gente sai de uma crise, o pós-crise, ele vai te levar a uma crença também errada de que nada daquilo vai acontecer de novo. E tem razão, de fato não vai acontecer exatamente aquilo, mas novas crises virão. Então, o pós-crise, além da gente ter o cuidado de reorganizar nossas relações de preços, para tirar um pouco aquela referência muito deprimida de preço e voltar a olhar para o valor que nós entendemos que aquela posição tem, também é o momento da gente cuidar com o otimismo. Nós temos que estar o tempo inteiro gerenciando emoções, porque no final das contas são essas emoções que disparam nossos comportamentos. O pós-crise, inevitavelmente, ele volta com todo mundo falando em novos recordes, falando que agora sim, veja só como eu tinha razão, isso era passageiro, tudo vai estar muito bem, e vai estar muito bem, porque de fato as crises são passageiras. Porém, os bons momentos também são, ainda que historicamente eles têm uma tendência a serem mais longos. Ainda que no longo prazo, senão não estaríamos investindo na Bolsa, no longo prazo, a nossa perspectiva é positiva, é inevitável, iremos evoluir. Agora, o fato é que voltamos ao ponto de partida, uma nova crise virá. O que você precisa sempre tentar praticar é o seu caixa operacional, ele precisa o tempo inteiro ser gerenciado. Ele é o seu colchão de oportunidade e também o seu colchão para os impactos, mais ainda de oportunidade. Então, quando você está no pós-crise, o que você precisa relembrar é que outra crise uma hora virá. E isso não é ser pessimista, isso é ser realista e poder manter a sua gestão de risco sempre ativa. Se durante a crise você consumiu todo o seu caixa, no momento de retomada, o seu movimento é inverso. Pouquinho a pouquinho, buscando um ganho representativo, lembrando da referência de preço, você vai recompondo esse caixa, ainda que todo mundo esteja feliz da vida, comemorando novos recordes, você vai estar no sentido oposto. De forma gradativa, claro, e respeitando aquele ponto anterior, que é rever a sua referência. Se você acabou de comprar Petrobras no auge de uma crise, como foi a anterior, em que ela chegou à casa dos R$6, se você comprou naquele nível, não esqueça que ele não é um nível de referência de preço para a empresa. Ele foi naquele momento de crise. Sorte sua de ter tido o estômago de comprar. Agora, o ganho que você vai estar vivenciando, quando ela bater os R$7, bater os 7,50, ele não pode ser a sua referência mais. Então, nesse sentido, mantendo essa perspectiva, o pós-crise, ele vem com a sua cautela ainda ligada. Então, você vai gradativamente recompor aquele caixa que foi feito lá atrás. E esse é um ciclo eterno. Lembra quando comecei esse vídeo, Não temos como prever o futuro. Você não tem, ninguém tem a certeza de quando será a próxima crise, qual a intensidade, nem quanto tempo ela irá durar. A única certeza que você pode ter, que é inerente ao mercado, é que terá uma nova crise, pequena, média, grande, daqui a 6 meses ou daqui a 6 dias. O fato é que você precisa ter sempre esses princípios. A sua gestão de risco não pode ser abandonada. Era essa a mensagem que eu queria passar. Eu não tenho como lhe dar uma data para a crise, nem se ela realmente virá. Apenas reforçar esses princípios e espero que isso possa ser útil nesse momento e nos próximos que virão. É o tipo do vídeo atemporal. Relembre-se sempre do antes, durante e depois de uma crise. Vamos juntos!